Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero dar um cumprimento especial à IBEC, a Igreja Batista Edificação em Cristo, ali na Boca do Rio, Salvador, Bahia, na qual eu tenho a honra e o privilégio de pastorear juntamente com Jorge Silveira, meu esposo, que é o presidente da igreja e também meu pastor. E que todos hoje possam estar ouvindo a voz de Deus através dessa pregação. E eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, o livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. Lucas 19. O tema de hoje é: eu quero dormir na sua casa. Para aqueles que estão com suas Bíblias, por favor, me acompanhem no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus, essa é tua palavra. Palavra que não volta vazia. Palavra que é viva. Palavra que é poderosa. Palavra que tem a eficácia de fazer as coisas acontecerem no mundo espiritual e a fazer com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Porque a tua palavra, Senhor, é a promessa que nós temos para enfrentar toda e qualquer situação, para adquirir sabedoria, para ter, Senhor, a tua vida em nós. Por isso, Senhor, eu te agradeço por essa palavra e que tu esteja falando aos nossos corações, ao coração da tua noiva, Pai. E eu te agradeço por isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós vamos falar desse personagem simpático, né, Zaqueu. Zaqueu, eu quero começar a introduzir falando um pouquinho sobre ele. Ele era coletor de impostos, né, numa cidade alfandegária, ficava em fronteiras. Então era uma cidade muito rica, Jericó. E por ter justamente essa alfândega, havia uma coleta muito grande de impostos altos diante da riqueza da cidade. E ele, como chefe dos coletores, ele ordenava, ele não ia pessoalmente fazer a coleta do imposto para os judeus, mas ele tinha uma equipe, ele era o chefe. Por isso, por essa circunstância da cidade ser muito rica e dos impostos também serem muito altos, Zaqueu era verdadeiramente um homem rico. A Bíblia diz que ele era um homem rico, né? Já qualifica logo aqui no primeiro versículo do capítulo 19. Mas ao mesmo tempo que ele era um homem muito rico e tinha uma autoridade, né? Porque as pessoas eram obrigadas a pagar o imposto, onde ele era autoridade nessa dimensão de cobrança, mas ele também era muito odiado. Por quê? Porque Israel vivia debaixo do jugo político de Roma. E Roma lhes cobrava muitos impostos. E eram impostos, na realidade, injustos. E toda vez que um coletor ele cobrava um imposto, ele tirava uma pequena parte para si, daí as grandes riquezas. E o povo odiava verdadeiramente os publicanos, os coletores. Por quê? Porque achavam que eram traidores. Como é que pode um israelita, vendo toda a exploração que o povo sofre na mão dos romanos, se junta a eles para cobrar imposto de nós que somos irmãos, né? Então existia essa animosidade entre os israelitas em geral e os coletores de impostos.
E isso, naturalmente, ia fazendo com que Zaqueu não fosse bem aceito entre os judeus, né? De forma que a Bíblia fala, mas nós vamos ver isso, que as pessoas não viram com bons olhos o fato de Jesus se dispor a dormir na casa dele. Uma das coisas que as pessoas sempre falam quando elas pregam sobre Zaqueu é o fato dele ter uma estatura pequena, né? Ou seja, o famoso baixinho. E ele sabia que Jesus ia passar ali, ele passaria pela estrada e ele saberia que ele teria muita dificuldade porque as multidões acompanhavam Jesus e ele, para alcançar Jesus, teria realmente dificuldade em vê-lo, né? Mediante a sua pequena altura. Dizem os estudantes que ele tinha menos que 1,60 m, né? Então ele tinha entre 1,50 m e 1,60 m. Então eu acredito que ele realmente era um homem de pequena estatura. E ele vai mais cedo, vai na frente da multidão, descobre ali uma árvore, uma figueira brava, e ele se aloja, arranja ali um camarotezinho, senta-se naquele galho para esperar Jesus passar, porque ele tinha muita vontade de ver Jesus. Ele tinha vontade, possivelmente, de ver os milagres, de ver as explanações de Jesus, as pregações de Jesus a respeito do reino de Deus, ou ainda uma curiosidade apenas, ou quem sabe, as pessoas falavam tanto de Jesus que isso trouxe nele esse desejo de vê-lo passar. E ele foi ali, sobe aqui naquela árvore e fica ali esperando isso acontecer. De alguma forma eu acho que ele estava com inquietação na alma, talvez até inconsciente, quem sabe, com esse desejo de ver Jesus, esse desejo de participar desse momento onde Jesus estaria ali. Fato é que ele vai até aquele camarote providenciado por ele para ver Jesus passar. E para surpresa de todos, Jesus enxerga Mateus e fala para, enxerga Zaqueu, porque Mateus também é um coletor, né? Ele é um coletor de impostos também. Mateus, que foi discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho segundo Mateus, que o nome é Levi, ele também era coletor de impostos, né? E Jesus o escolheu para fazer parte do seu discipulado. Então, mas nós estamos falando aqui do coletor Zaqueu, o chefe dos coletores. Então, Jesus pede que Zaqueu desça, e Zaqueu desce, e ele fala assim, eu quero hoje, me convém hoje, pousar, dormir, passar a noite com você. Ele se alegra muito e ele entra com Jesus ali e realmente, conforme Jesus queria, aconteceu e as pessoas se escandalizam, acham um absurdo. Dentre tantos judeus religiosos, tantas pessoas decentes, tantas pessoas, né, de variadas, inteligentes, fiéis, espirituais, intelectuais, tanta gente ali. E Jesus escolhe um traidor, né? O traidor da pátria. Escolhe um ladrão, porque ele era designado por muitos assim. E isso dá aquela indignação por parte de todos, mas Jesus nunca esteve preocupado com o que as pessoas pensam, né? Uma coisa que a gente aprende com Jesus é essa autenticidade de Jesus, essa verdade de Jesus. Jesus era muito verdadeiro e ele fazia aquilo que ele sabia estar de acordo com o padrão divino, aquilo que fazia parte da missão dele, e ele não se importava com os julgamentos. E é algo que nós temos que aprender constantemente com Jesus, essa firmeza, essa segurança naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós devemos realizar, sem nos importar. A partir do momento que eu sei que é a minha missão, a partir do momento que eu sei que é Deus, eu não devo me preocupar com o outro. Confesso que nem todos, e não é uma coisa muito fácil de se atingir, né? Nós vivemos numa sociedade que discrimina muito. Zaqueu realmente não era aceito. Existem pessoas que não são aceitas por diversas razões. Existem pessoas que não são aceitas porque tem alguma espécie, né, uma portadora de alguma deficiência física, pessoas que de alguma maneira não se encaixam naquele padrão, não se encaixam no modo de ser atual, nessa sociedade contemporânea, né, nessa pós-modernidade. O homem está cada vez mais massificante e mais massificado. Existe muita generalização, a moda que todos devem seguir, né? O corpo que todos devem ter. As mulheres devem trabalhar em casa, as mulheres devem trabalhar em casa, entretanto também têm que cuidar dos filhos. São um monte de máximas que as pessoas ficam sufocadas com tantas coisas que ela tem que assumir, com tantos papéis,
e fora as coisas ligadas também a um consumismo, né, produto de um capitalismo, como por exemplo, um celular mais moderno, né? Existe a galera do iPhone. Eu me lembro que sempre existiu esse tipo de conceito. Eu me lembro quando meu marido trabalhava ali no multinacional, e o bom vendedor tinha que ter uma Montblanc. Quando eu era advogada, né, o bom advogado tinha que ter uma caneta Montblanc. São padrões que a sociedade se inspira no capitalismo em regras de estética, enfim. E isso vai, de uma certa forma, impregnando todas as pessoas, né? A ponto das pessoas quererem se enquadrar em um modelo, e quando elas não se enquadram nesse modelo que a mídia vende, nesse modelo que a sociedade quer que seja correspondido, ela passa, de uma certa forma, a se sentir inadequada, não tão aceita. E isso especialmente com jovens, adolescentes, que ainda estão naquela forma de ainda formando a sua personalidade e precisa muito da aceitação, da confirmação do outro. Daí vem os estragos emocionais, por exemplo, que o bullying faz, né? Justamente por esse adolescente ou essa criança ainda estar se subjetivando, buscando as suas características pessoais, se identificando, né? E isso abala muito o bullying, a crítica, a rejeição, abala muito esse senso da pessoa, de eu, né? Então essas coisas todas que existem hoje, a não aceitação por diversas maneiras, é uma coisa antiga, né? Desde o mundo de Jesus. Mas interessante como Jesus quebra com todos os paradigmas. Jesus Cristo, ele andava com os leprosos quando todas as pessoas tinham leprosários afastados da cidade, elas morriam ali, que nem seus familiares davam atenção. Jesus Cristo tocou no leproso, ele atendia aos leprosos. Jesus Cristo não tinha qualquer tipo de preconceito quando a mulher era extremamente mais discriminada ainda do que hoje. Jesus se punha ao lado das mulheres, fez de mulheres discípulas, a mulher do poço, em que ela estranha ele quando o homem falar com ela, porque era uma sociedade muito machista, e assim como também a raça, o fato de ser samaritana, não interessava nada disso para Jesus. Ele era uma pessoa completamente desprovida de todo qualquer preconceito. E da mesma forma como qualquer pessoa, independente de cor, independente de estética, independente de profissão, como foi o caso de Zaqueu e de Levi, né? Ele incluía. Jesus Cristo é inclusivo, ele tem essa personalidade marcante de ser inclusivo, né? Quando Raabe se transformou em uma heroína, isso foi colocado ali na Bíblia, no livro de Hebreus, nunca ela foi discriminada pelo fato de ter sido prostituta. Jesus acolheu a adúltera, né? E Jesus Cristo sempre teve essa postura em relação a todas as pessoas. Completamente diferente desse mundo, né? Completamente diferente dessa época em que vivemos. Essa pós-modernidade hoje implica muito em valores que, na realidade, as pessoas até... Existe uma ditadura também do politicamente correto, que, na realidade, tem uma essência muito boa, importante, porque está voltado para a ética, mas chega a ser uma coisa tão exacerbada que as pessoas ficam debaixo de um jugo. Outro dia aconteceu uma coisa interessante conosco. Nós tínhamos uma árvore e essa árvore ela teve um problema, ela estava adoecida, era uma jaqueira, e nós tínhamos assim na varanda daqui do condomínio, mas ela estava afetando a minha varanda, ela estava trazendo umidade para dentro da minha casa, e eu tinha uma filha alérgica, eu também sou alérgica à umidade, a ácaros. E essa árvore era uma árvore adoecida e ela estava trazendo problemas também físicos, porque suas raízes estavam começando a fazer com que se rompesse o chão, e a gente estava realmente preocupado e nós queríamos tirar essa árvore, né? E foi uma coisa, todo mundo se levantou contra, uma dificuldade tão grande para tirar essa árvore, porque isso era contra a natureza. Lógico que eu amo a natureza e eu sou contra a qualquer tipo de agressão à natureza. O mundo está reagindo ao que o homem está fazendo com a natureza. Eu levanto a bandeira verde. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Mas aí, quando você coloca isso em relação ao valor do homem, aí a árvore tem que andar para trás. A minha filha estava adoecendo. Eu tive que chamar um engenheiro. Precisamos mais de um laudo,
para verificar o que era óbvio. Realmente ela estava mexendo com as estruturas da minha varanda. E além de tudo isso também, o fato dela estar causando enfermidade, umidade, ao redor dela já nascia cogumelos, quase que diariamente nós tirávamos esses cogumelos, fazíamos uma limpeza no ambiente, mas no outro dia eles voltavam a nascer diante da umidade. E era alguma coisa que já estava cronificando o processo alérgico na minha família, eu e minha filha principalmente. E aí, quanto mais que eu explicava isso no condomínio, as pessoas teve que ter votação, houve muita resistência. Nós precisamos de uma pessoa que veio examinar a árvore e disse que a árvore estava condenada. Precisamos de laudos de engenheiro para dizer a questão do solo. Tudo isso porque as pessoas estavam tão tomadas pela essa ideia de defesa da natureza, né? Porque o politicamente correto fala isso e deve ser assim, que elas estavam perdendo o senso de valor, né? Elas estavam perdendo o senso de descobrir quem tem mais valor, uma família, um lugar onde estava correndo risco, porque realmente estava trazendo problemas. E o condomínio todo se levantou, mas depois de muitas orações também, depois de um processo longo, nós conseguimos, junto à prefeitura, e com todos esses laudos e com essas constatações, depois de reunião no condomínio e de várias fiscalizações aqui, foi-se então permitido, depois de um longo tempo, que nós removêssemos essa árvore da nossa varanda, ainda que lindíssima, e dava todo um charme, mas ela precisou ter sido removida. Então, a gente vive um politicamente correto, onde as pessoas não têm mais noção. Interessante um caso que eu quero contar a vocês, eu quero que vocês entendam que as coisas certas, elas devem existir, mas elas têm que ser pesadas de acordo com o seu entorno. Por exemplo, nessa mesma árvore, um gatinho de uma certa vizinha subiu, o gatinho ficou no último, foi aparecer na cobertura, lá perto da cobertura, esse gatinho, e ele não conseguia pular para o apartamento, né, da dona, e não conseguia fazer outra coisa senão miar, desesperado, se chamou o bombeiro para tirar o gatinho. E, minto, antes subiu um funcionário do condomínio e ele foi buscar o gatinho. E quando ele foi subindo para buscar o gatinho, ele começou a se arranhar, a árvore muito longa, uma árvore antiga, e ele se arranhando todo, e eu já naquela angústia, e a dona do gatinho falava assim: cuidado com o meu gatinho, cuidado com o meu gatinho. E o rapaz já estava todo arranhado, né, para tentar buscar o gatinho. E aí eu já comovida, eu falei: querida, coitado dele também, né? Então, não é que eu não gosto de gatinho, pelo amor de Deus, Associação Protetora de Gatinhos, não venham contra mim. Mas, se você for pesar um homem se desequilibrando, se arranhando todo, ele desceu todo arranhado no seu, assim, na sua caixa torácica, todo arranhado. A camisa não pôde conter a forma quando ele teve que se segurar nos troncos para conseguir buscar o gatinho. Mas tem que existir o homem tem que ser valorizado acima da árvore, acima do gato, porque Deus valorizou o homem acima de tudo isso. Então eu quero dizer que nós vivemos numa sociedade onde os contextos são muito confusos, né? Os contextos de politicamente correto, de imprimir determinadas exigências do que é belo, do que é funcional, do que é aceito, do que não é aceito, as modas que chegam, que saem, e as pessoas perdem o seu gosto pessoal. Elas deixam de ser elas para adquirirem as coisas que a moda influencia, para adquirir o modo de ser que a sociedade caminha. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. E Jesus Cristo, ele sempre manteve essa postura de não fazer acepção de ninguém. Jesus Cristo nunca fez diferença entre ninguém. Por que Jesus Cristo não fez diferença entre ninguém? Não só porque a palavra de Deus fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas, não só por isso, mas porque ele amava as pessoas. Não era uma regra difícil de se cumprir, porque Jesus amava as pessoas. E à medida que Jesus amava as pessoas, é muito mais fácil considerá-las, independente do contexto que elas estejam. Nesse momento, nós podemos observar. E eu faço uma outra pergunta em cima disso tudo: por que essa sociedade que discrimina tanto? Por que essa sociedade que discrimina o baixinho, essa sociedade que discrimina o magrinho demais? Se bem que agora tem a ditadura da magreza, né? Nem podemos mais falar assim.
Por que essa sociedade que discrimina os velhos, né? Você só é útil e maravilhoso se você for jovem? Por que essa sociedade não aprendeu com Jesus? Porque nós temos um exemplo tão claro de Jesus em toda a Bíblia. Se você for olhar aí nos evangelhos de Jesus, você vai ver a participação de Jesus. Sempre sendo um Cristo inclusivo, um Cristo que abraça, um Cristo que acolhe, um Cristo que chega para si, um Cristo que compreende, um Cristo que não condena. Ele é um Cristo que veio disposto a amar. Mas por que nós não aprendemos? Porque o homem não se dispõe a conhecer os valores que esse Cristo defende. O homem não se dispôs a conhecer a conduta de Jesus na terra. O homem não se dispôs a perceber as pessoas que ele acolheu e como as consequências desse acolhimento trouxeram para essas vidas alegria. Como essa aceitação trouxe transformações. O homem não se propõe a fazê-lo. Necessariamente a Bíblia não tem este poder de atrair as pessoas como a mídia, como a moda, como as coisas que nós estamos a cada dia percebendo. Não tem. Mas se todos nós começássemos a fazer de Jesus um modelo, com certeza essa sociedade ia ser muito mais acolhedora, né? Ia ser uma sociedade onde as pessoas podiam, inclusive, serem elas mesmas, sabe? Independente de o azul estar na moda, eu gosto do verde. Independente disso ou aquilo outro ser o auge, eu não gosto daquilo outro. As pessoas começam a perder a sua identidade, do seu gostar, aquilo que elas gostariam de fazer, porque tudo tem moda. Tem a praia da moda, tem tudo da moda, né? Tem tudo da moda. Então, deixa eu te falar uma coisa. Agora vamos voltar um pouco para Zaqueu nessa estrutura. Primeiro, Zaqueu, um homem baixo, estatura pequena, e um homem que, pelo fato de ser um coletor de impostos, ele atraía muitos inimigos, né? A Bíblia chega a falar que odiavam a Zaqueu. Deixa eu me falar uma coisa, queridos. Será que Zaqueu, pelo fato dele tomar essa postura, que verdadeiramente eu acredito que o fato dele extorquir pessoas, o fato dele exagerar no imposto, o fato até da função dele, eu compreendo que realmente não seria algo que as pessoas claramente fossem aceitar, né? Mas vamos colocar agora nele. Independente de tudo, vamos colocar ele como pessoa, ele como sujeito. Como é que ele se sentia? Os judeus não frequentavam a sua casa, não comiam com ele. Quando ele passava na rua, as pessoas olhavam para ele de cantinho de olhos. Ele não era bem quisto, não era querido em ambiente algum. Ele era Zaqueu, um publicano ladrão. Deixa eu te falar uma coisa. Aí vem Jesus, cercados de fariseus, de saduceus, de escribas, judeus altamente qualificados, inteligentes, cercado de todo tipo de pessoas, né? Andando ali, indo nas ruas de Jericó. Aí Jesus Cristo, de repente, consegue enxergar naquela árvore Zaqueu e elege Zaqueu. Determina que ele era conveniente para Jesus, ele queria passar ali. Por que era conveniente? Porque ele não tinha onde ir? Não. Muitas pessoas, centenas de pessoas gostariam de acolher Jesus ali na casa. Mas ele escolhe Zaqueu. Não existe lógica humana que prenda o sentimento de amor que Jesus Cristo tinha pelas pessoas. Não existe razão humana. Jesus Cristo aceitava as pessoas como elas eram e até hoje ele continua aceitando, porque a Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo, como ele era ontem, ele é hoje e há de ser. Porque Jesus Cristo, ele ensina o amor com as atitudes. Com as atitudes. E quando ele fala, eu quero hoje, me convém hoje pousar, dormir, estar com você. Olha, Zaqueu, eu quero Zaqueu. Acordar com você amanhã, eu quero tomar a primeira refeição matinal com você, o desejum, eu quero ver o que você come, eu quero ver você acordando, eu quero passar a noite conversando sobre as coisas de meu pai, eu quero orar por você, eu quero estar na intimidade do seu lar. Você entende? Eu quero isso.
Imagine o sentimento de Zaqueu. Eu vejo muito isso no corpo de Cristo. As pessoas se sentem tão aceitas, né? Tão aceita quando elas estão congregando. Elas se sentem tão amadas, porque a Bíblia diz que Ele é o autor do amor. E quando o amor está na atmosfera, a aceitação, ela se transforma em uma consequência do modo da pessoa ser. E as pessoas se sentem incluídas em um mundo que se faz tantas concessões, em um mundo que se faz tantos critérios seletivos. E de repente você encontra, olha, eu sou aceita como eu sou. Eu sou aceita do jeito que eu sou. E aquilo que me faz mal, aquilo que Deus achar que não é bênção para a minha vida, Ele vai remover com o amor dele. É assim que Deus trabalha. E a gente vai vendo, interessante também notar que quando Jesus Cristo está ali com Mateus, está ali com Zaqueu, ele se alegra tanto, acho que essa alegria de ter sido escolhido, essa alegria de ter sido aceito, de ter ido para a casa dele. E ele diz que se ele defraudou alguém, que ele vai devolver 4 vezes mais, que ele queria dar parte do dinheiro dele para os pobres. E Jesus faz, verdadeiramente nessa casa houve salvação. Algumas coisas que eu quero te falar é que ele foi transformado, sabe? Desde o momento que ele se inclina, que ele deseja, que ele se inspira, que ele faz um movimento de busca para Jesus, né? Ultrapassando todos os obstáculos, subindo aqui naquela figueira brava para ver Jesus passar, nesse movimento de busca. É isso que eu quero que você agora veja o retorno desse movimento, porque Deus busca o homem também. Jesus veio buscar Zaqueu. Ei, Zaqueu, desce daí, porque eu quero hoje dormir na sua casa com você. Eu quero te ouvir, eu quero conhecer você na intimidade do seu lar, eu quero ser seu amigo, seu conselheiro, eu quero estar presente na sua vida. Eu não sou um fantoche, eu não sou um mito, eu não sou um Jesus histórico. Eu sou um Jesus que quando você vem em busca de mim, eu te respondo fazendo parte da sua vida. E eu posso, através disso, ter intimidade com você. E Deus busca muito o homem, né? Assim como cada dia o homem faz um movimento em busca de Deus, Deus também faz um movimento em busca do homem. Deus quer o homem, e não importa que ele seja coletor de impostos, que ele seja baixo, magro, alto, não importa. Jesus se movimentou, o Filho de Deus, ele se movimentou em direção a Zaqueu da mesma forma que Deus, o Pai, ele se movimenta em direção ao homem. E é isso que eu quero que você entenda, o Senhor está te buscando. Às vezes, essa árvore, ou seja, esse meio segundo o qual Zaqueu conseguiu ver Jesus passar ali, que foi essa árvore, essa figueira brava, assim como ele usou aquele, ele pode usar agora mesmo, essa pregação. Para você ver, para você sentir, para você ter intimidade, para abrir sua sede, para abrir a sua fome, para abrir a sua visão de que existe um Deus inclusivo que te ama. E quando a gente tem esse sentimento de aceitação, esse sentimento de pertencer, esse pertencimento, esse acolhimento, esse movimento de Jesus em busca do homem, para entrar na intimidade dele, pousar com ele, traz um senso de segurança tão grande ao homem, traz um senso de aceitação tão profunda. Isso ajuda na própria identidade do homem, que às vezes estava sendo rechaçada, estava sendo inferiorizada, ou rejeitada, ou anulada em função de agradar, mediante todos esses aspectos que eu falei. Mediante a todos esses aspectos que eu falei. É necessário que nós entendamos que Jesus Cristo, ele é mais do que uma figura histórica. Jesus Cristo, ele é uma pessoa, né? Como o Espírito Santo também. Ele é bendito, ele é o Filho de Deus. E nós precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas, para que nós possamos usufruir dessa alegria, desse regozijo que Zaqueu sentiu quando ele foi ali escolhido. Dentre tantos religiosos, ele foi escolhido para estar com Jesus, tecendo com ele momentos preciosos de intimidade. Não se engane, porque o que Deus quer é isso, é tecer com você esses momentos preciosos de intimidade.
É acordar com você, é conversar com você, é você se aquietar na presença dele e mesmo sabendo que o mundo está acabando, que a Covid está na sua casa, que a Covid está nas nações, que tudo pode estar acontecendo em todos os aspectos, mas você está acordando com ele. Eu sou aceita, eu sou cuidada, eu sou acolhida. São coisas que só Jesus Cristo consegue dar de uma forma ampla e restrita. Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes eu fico imaginando que um dia Zaqueu saiu da casa dele, chegou até aquela árvore, né? Quantas pessoas discriminadas, não aceitas, como eu já fui, como tantos também. E quantos tantos que tentam não me aceitar, mas eu já sou aceita. Eu já sou aceita pelo Pai através do Filho. E é esse sentimento, quando alguém não me aceita, e eu sei que eu sou aceita pelo Pai, eu não vou dizer que eu me alegro de eu não ser aceita, mas aquilo não fere minha identidade. Aquilo não mexe, não me traz dor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu posso estar na presença dele. Eu sei que ele me aceita. Eu sei que ele me acolhe. Eu sei que ele é meu amigo. Eu sei que ele quer ter intimidade comigo. E esse processo vai acontecendo ao longo do nosso relacionamento, porque não pregamos religião, pregamos relacionamento com Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo, através da ponte que é Jesus Cristo. Deixa eu me falar mais. Quantas pessoas estão fazendo esse movimento até a árvore, né? Aquele que está desempregado, aquele que está aquela mãe solteira, aquele que não é compreendido, aquele que pensa diferente, aquele que tem um jeito diferente, aquele que tem uma personalidade diferente, vai fazendo movimento até a árvore, buscando superar os obstáculos para ver Jesus, com certeza. Vai deixar de ser visto porque o homem, ele tende a ver a pessoa não pelo que ela é em sua essência, mas o que ela faz, como ela se comporta, como ela se veste. Por exemplo, olhar para Zaqueu, não vê Zaqueu o pai de família que ele era, não vê Zaqueu um homem, mas vê Zaqueu apenas o traidor da nação. Todas as demais coisas passam simplesmente a serem deixadas de lado em função de apenas ressaltar aquela diferença. E assim, Jesus Cristo não olha dessa forma. Quando ele ficou ali no poço com a samaritana, que ele disse, olha, você já teve 5 maridos, ela realmente era uma mulher, ela era prostituta, e ela era uma samaritana, e ele acolhe, ele conversa, ele fala, e ela fica, sabe, tão feliz. Ela sai dali falando para todos, eu conheci um profeta, eu acho que ele é o Messias, venham conhecê-lo também. Né? E ela evangeliza aquela cidade toda, porque ela foi aceita, né? Assim, quando aquela mulher do adultério chega e todos querem apedrejá-la, e depois que Jesus fala, pergunta, né, a famosa frase, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, mas existem os religiosos de plantão que estão sempre condenando, que estão sempre criticando, que estão sempre falando, né? E aí, a essas pessoas Jesus fala, atire a primeira pedra, você que é o mais santo, você que é a mais santa. E ninguém tem condição de atirar a pedra, porque todos somos imperfeitos, todos nós erramos. Naquele momento, aquela moça fica sozinha, os agressores em potencial se distanciam dela. E aí, Jesus pergunta, onde estão aqueles? Né? Aí eles falam, já foram embora? Foram embora, sim, Jesus. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Sabe, a história daquela mulher mudou porque ela foi aceita. E ele não defendeu aquela mulher brigando, não defendeu aquela mulher com armas, não defendeu aquela mulher ofendendo as pessoas. Ele defendeu com a paz dele, com a simples palavra verdadeira, que foi na essência daqueles homens, para que eles pudessem refletir. E eles fizeram isso. E eles tiveram condição de entender que em nada eles eram melhores do que aquela mulher que errou. E Jesus vai ao longo de toda a história nos mostrando isso. Irmãos, eu quero falar com vocês também uma coisa que eu sinto no meu coração necessário falar, porque Jesus Cristo, ele prega isso. Nós que amamos Jesus Cristo, nós temos também esse dever de procurar pregar as coisas que Jesus Cristo prega.
E eu tenho visto, na realidade, que esses tipos de preconceito, esses tipos de discriminação, esses tipos podem atingir a Igreja de Cristo. E quando eu falo Igreja de Cristo, eu estou falando a toda a família de Cristo espalhada na Terra, porque vive uma mesma era. Uma mesma era. E isso pode, de alguma forma, contaminar, criar seletividade dentro dos ambientes, né? E isso que nós temos que combater. Isso que nós temos que combater. Nós temos que abrir os braços, porque Jesus Cristo fez e fará assim. Não olhar o passado, não olhar as aparências, não olhar nada que possa de alguma forma fazer com que essa pessoa se torne diferente, desqualificada, não amada, não aceita. Não se pode. Você tem que... Jesus Cristo tem uma coisa que me fascina, porque Jesus Cristo olhava para uma pessoa, além de amá-la. Eu quero lembrar vocês a história do jovem rico, né? O jovem rico, Jesus faz a ele um apelo: deixa tudo que você tem e me siga. Que essa história de riqueza. E ele fala: eu não posso, porque eu tenho muitos bens. E a Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para aquele jovem e o amou. Sabe, Jesus Cristo não condenou. Ele amou aquele jovem, né? Diante da escolha dele. Amou o jovem, independente de qualquer coisa, né? Ele amou, ele ama a Cristina. Quando a Cristina erra, quando eu erro, ele continua me amando, sabe? Quando eu faço as opções que talvez não foi a mais sábia, ele continua me amando. Eu e você continuam sendo amados. Não é um amor condicional. Nós aprendemos muito a fazer as coisas e ter recompensa, né? O mundo da meritocracia, quase que não saiu, né? Quando as metas, quando nós atingimos a meta, nós temos direito a série de coisas. Então, o meu merecimento está em cima daquilo que eu alcanço. Mas Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo não te ama porque você faz para ele. Jesus Cristo não te ama porque você é um ganhador de almas. Jesus Cristo não te ama porque você prega o tempo todo. Jesus Cristo não te ama porque você sabe a Bíblia de cor. Jesus Cristo não te ama por nada disso. Jesus Cristo te ama pelo que você é e porque ele morreu por você. Não existe isso do fazer. Jesus Cristo, nós vivemos no mundo do ter, né? E o mundo do ter acaba que anula o mundo do ser. E nós precisamos entender isso. Que Jesus Cristo, ele quer olhar não o nosso fazer, não aquilo que nós conquistamos. Jesus Cristo está olhando quem nós somos. E quem nós somos? A partir do momento que eu a recebo como meu Senhor e Salvador, sabe quem eu sou? Eu sou filha. Eu sou filha. E sou amada pelo Pai. E sou querida pelo Pai. Sou zelada pelo Pai. Eu não sei se de alguma forma você pode estar por esses tempos se sentindo entristecido, talvez você tenha sido indiferenciado, se sentido rejeitado, inadequado. Eu quero te dizer hoje que você pode mudar essa história, assim, porque quando você tiver esse conhecimento, você permitir que Jesus entre na sua casa, que Jesus Cristo entre na sua casa e que vá pousar com você, ter intimidade com você, e você entender verdadeiramente quem é você para Jesus. E você entender verdadeiramente quem é você para o mundo. E você entender verdadeiramente como Jesus te vê. Você vai ser curado desse sentimento. Você vai ser curado desse sentimento. Minha oração hoje é essa. E eu gostaria que você fechasse os olhos e orasse comigo nessa noite. Sentindo isso, sabe? Eu quero que você feche seus olhos, ponha a mão no seu coração e me permita orar por você. Me permita eu exercer a minha fé pela sua vida. Me permita eu fazer essa oração, porque eu tenho certeza que o nosso Deus nos ouve quando nós oramos da maneira certa, que é em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te apresento essas pessoas que estão agora me ouvindo e ainda outras que porventura virão me ouvir, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que tu possas agora, trazendo aceitação aos corações, que só o teu amor pode nos dar. Que essas pessoas se sintam incluídas, que essas pessoas se sintam aceitas, Senhor, independente de qualquer circunstância, independente, Senhor, de qualquer qualidade que tenham ou deixem de ter, que elas se sintam, Senhor, incluídas, amadas, acolhidas, zeladas. Meu Deus, que nesse momento o teu amor de Pai nos envolva de forma tal, Senhor, que todo espírito de rejeição, toda forma de inadequação, que que faz com que a pessoa tenha dificuldade de se autoaceitar, que faz com que essa pessoa viva em conflitos constantes,
somente hoje pelo teu amor, Senhor. Nós queremos fazer como Zaqueu, abrir a nossa casa para que tu venhas pousar conosco, que essa casa principal que somos nós, o seu templo, para estar ali conosco na nossa intimidade, dormindo, acordando, vivemos conosco. Não queremos um Jesus de cultos, não queremos um Jesus de momentos, não queremos um Jesus apenas na oração, mas nós queremos estar com esse Jesus todos os segundos de nossas vidas, convivendo, aprendendo, sentindo o amor. E nesse momento, essa pessoa que está carente, Deus, essa pessoa que não está se sentindo amada, essa pessoa que não está se sentindo compreendida, meu Deus, mesmo que ela desabafe, às vezes nem o desabafo, Senhor, consegue expressar determinados sentimentos, que hoje, Senhor, essa pessoa se sinta completamente aceita, Pai, amada, Pai. Vem agora repreendendo todo espírito de rejeição, Senhor. Vem agora repreendendo todo espírito que faz com que essa pessoa se sinta mal, Senhor. Que essa pessoa se sinta diferente. Quebre agora todo o poder contrário à tua palavra, ao teu amor, à tua vida, ao teu Santo Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, porque entendemos o seu agir nas nossas vidas. Entendemos o seu agir na vida daqueles que sobem na árvore, que faz um movimento de busca para te enxergar, Senhor. E nós aceitamos o seu movimento, Senhor, de vir em busca de cada um de nós, Senhor, para viver conosco momentos especiais. Paizinho querido, eu te agradeço. E você, meu irmão, que ainda não teve essa oportunidade de ter esse encontro com Jesus, essas palavras agora pode ser a árvore que você precisa. Você precisa ver que Jesus está passando. E se você quiser realmente estar neste caminho, Ele vai te ver. Não importa onde você esteja. Não importa como esteja o seu coração. E Ele quer. Porque a Bíblia diz que convém a Ele estar conosco. Porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Então agora eu te peço em nome de Jesus. Agora receba agora esse Senhor maravilhoso em seu coração. Para que Ele te aceite do jeitinho que você é. Independente do que até mesmo você possa pensar de você mesmo. Eu quero te dizer que nesse momento você vai entender o valor que você tem para Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti toda a paz, todas as misericórdias, todas as bênçãos sem medidas, todos os milagres sobrenaturais sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. E não se esqueça, eu amo você. Me ajude a evangelizar, me ajude a levar a palavra de Deus. Passe adiante essa palavra e a palavra de outros pregadores que você sabe que estão de acordo com o evangelho. Passe adiante essa palavra. Faça que em tempos de isolamento social, que em tempos de Covid, esse projeto de Deus de invadir os lares através da palavra dele, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Face, pelo Zap, pelas redes sociais, que esse projeto de Deus, ele invada cada um e que você seja um instrumento para isso. Amém? Se inscreva nesse canal. Fale do amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.